E em Marcos, capítulo de número 15, tem esse registro. Ele começa a falar no capítulo 15, verso 1, e vai até o 47. Eu não vou ler todos os versículos, para não me estender, mas eu queria que você, como pano de fundo, ouvisse o que eu vou dizer, que é o que está aqui nessa passagem. Havia um grupo de religiosos, de judeus, que estavam decididos a matar Jesus. Soldados romanos estavam decididos a matar Jesus. E eles levaram Jesus, quando Jesus estava no Getsemane, quando ele estava orando, e se aproximou dele Judas com os soldados, e dá aquele beijo que era o sinal de que era Jesus a pessoa que deveria ser presa. Jesus é levado a Pilatos. Você conhece a história, tanto o catolicismo quanto o cristianismo evangélico. Ele é conhecedor, ele lembra este fato. E então, neste momento, Jesus é levado a Pilatos, e tem algo que acontece nesse episódio. Pilatos cedeu à pressão. Pilatos cedeu, e Jesus, quando foi levado, não foi pelo BOPE, não foi pela tropa de elite, porque ele era o Senhor, continua sendo. Tanto é que a Bíblia registra que, quando Judas sinaliza quem era a pessoa que deveria ser presa, sabe o que acontece com os soldados? Eles caem. Tamanho é o poder que há na pessoa de Jesus, que eu e você amamos e servimos. Então, diante da pressão, Pilatos oscila. Oscila de que forma? Ele pede para que Jesus seja levado à fortaleza Antônia, e lá depois, ele então lava as mãos, e ele inclina-se para a decisão do povo. O povo, como era costume, uma vez por ano, liberar um ladrão. Qual era o nome do ladrão que foi liberado naquela ocasião? Barrabás. O povo gritou, aclamou. Eu quero, nessa introdução, dizer para você que o Império Romano não tinha este poder para levar alguém à morte. Eles tinham que levar a uma patente maior. Por isso levaram a Pilatos. Mas veja, Jesus é levado e é preso, ele vai ser julgado. E o que eu quero que você me acompanhe é: que revelação você e eu podemos ter hoje, abril de 2025, por Jesus ter sido levado ao Calvário e colocado na cruz. É isso que eu quero nesta manhã, levar você a compreender.
Mas eu não quero que nós tenhamos uma compreensão histórica. Porque você pode, pela história, já ter ouvido, já ter assistido, já pode ter sido você recebido muitas mensagens, mas não é isso que eu quero nesta manhã propor. Eu quero que você e eu recebamos uma revelação, diga revelação, do que foi este caminho do Calvário e a morte de Jesus na cruz. Por isso, Marcos capítulo 15. A vida e a morte de Jesus vai revelar a mim e a você, em primeiro lugar, que o que moveu Jesus a ir no caminho que levava, a Bíblia chama de Monte Caveira. Se você for lá como eu, você vê nas rochas uma silhueta parecida com uma caveira, que era lá onde os presos, os ladrões daqueles dias, eram pregados na cruz. Então, o que motivou, o que moveu Jesus? A Bíblia diz que ele, diante de Pilatos, e diante de toda a multidão, a Bíblia diz que ele não falou. Pelo contrário, quando Pedro cortou a orelha do soldado que vinha prender Jesus, Jesus ainda faz o milagre e cura uma orelha. Se ele é, e eu creio que ele é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele poderia muito bem esbravejar, ele muito bem poderia bradar, ele podia fazer tudo, porque diz a palavra que aos seus anjos ele dá ordens. Então nós estamos falando de alguém que é poderoso. E veja, nesse momento Jesus não era só o Filho de Deus, mas ele tomou a forma humana, mas cheio de poder. E que poder era esse? Do Espírito Santo que estava nele. Ele poderia dar ordens, ele podia evitar a cruz, ele poderia não seguir, o caminho. A Bíblia diz que este caminho da Via Dolorosa é o caminho vicário. Vicário significa substituir. Ele poderia ter sido substituído por outro, mas não foi isso que ele fez. Então, o que moveu Jesus a ir para o Calvário? E nesse caminho você sabe tão bem o que aconteceu. Ele foi ridicularizado, cuspiram nele, ele foi açoitado. Então, irmãos, o que moveu Jesus a ir para a Via Dolorosa e ir para a cruz? Número 1, verso 4 e 5 do capítulo 15. O amor de Deus moveu Jesus até a cruz. Você sabe o que moveu Jesus a ir para o Calvário? O que moveu Jesus a ir para o Calvário foi o amor. Que amor é este? A Bíblia diz nos versos 4 e 5, então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando, mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. O que impressionou Pilatos? E o que nos impressiona hoje? Que moveu Jesus a ir para o Calvário? E aqui tem algumas respostas.
A maior lição que você e eu podemos tirar da morte do Calvário é que Jesus, presta atenção no que eu vou dizer agora, Jesus não foi como vítima. Coitadinho, pediu para que isto viesse sobre ele. Não, ele não foi como vítima do Império Romano. E ele nem foi porque estava sendo injustiçado. Sabe aquela justiça que tanto você vê as pessoas dizerem, eu quero que faça justiça. Não foi essa justiça que moveu Jesus a ir pelo caminho da via dolorosa até a cruz. Pelo contrário, ele de forma soberana, diga soberana, e livremente, diga livremente, ele manifestou a graça maravilhosa, poderosa de Deus e o seu amor, que eu entendi que é um amor incondicional. Independe do quanto você ama, independe do quanto você faz. Jesus, através da sua vida, da sua morte, ele move-se por amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tome cuidado quando você lê esse texto. Jesus mandou, ou melhor, Deus, o Pai mandou Jesus para o mundo. Mas somente os que creem terão a vida eterna. É só quem crê. Quem não crê não terá a vida eterna. Então fica fácil. O que move Jesus até a cruz não são os judeus, não é a força do Império Romano, não é a condenação de Pilatos, mas o amor por nós. Foi a cruz. Diga, não foi a fraqueza, mas foi o amor. Diga isso para a pessoa do seu lado. Número 2. A vida e a morte de Jesus nos revelam que a obediência é o caminho para a redenção. Se por um lado, o que moveu Jesus a morrer foi o amor, o segundo passo foi a sua obediência. O texto diz para mim e para você, no verso 19 e 20, batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Imagine a cena, o corpo de Jesus aqui, esta coroa sobre a cabeça dele e uma vara sendo fincada, forçando cada vez mais sua cabeça. O texto diz: ajoelhavam-se e prestavam adoração, depois de terem zombado dele. Tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Você sabe o que moveu Jesus no caminho da via dolorosa até a morte? Foi onde a obediência dele foi testada. Eu sempre costumo dizer aqui que todos nós já passamos, estamos passando ou iremos passar pelo teste. E que teste eu estou me referindo? Da obediência. Filipenses capítulo 2 diz que, sendo ele Deus,
Jesus é Deus. Não teve por usurpação, ou seja, não ficou exigindo o trono dele. Diz que ele se esvaziou, tomou a forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua e todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, obediência é o que moveu Jesus a ir para o Calvário. Foi o teste. O foco nunca será a sua e a minha vontade, mas a vontade de Deus. Jesus orou, nós ouvimos isso semana passada: se for possível, Pai, passe de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que moveu Jesus foi este ato de obediência. A obediência redimiu, sabe o que, irmãos? Todos nós. Por um ato de obediência. E isso que me deixa muitas vezes em crise. Um ato de obediência levou toda a humanidade a ser poupada. Poupada do quê, pastor? Poupada de viver fora do reino, longe do reino. E nem todos, ainda assim, entendem a morte de Jesus como obediência. Número 3. A decisão por Jesus, a morte, nos revela que a decisão por Jesus tem um impacto eterno para todos. É os versos 26 e 27 de Marcos 15. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nesta manhã. Uma vida inteira de erros pode ser mudada e pode experimentar uma transformação por um ato de entrega. Você se lembra do que os 2 ladrões disseram para Jesus? Um disse: por que você não se safa? Por que você não sai da cruz? O outro disse assim: você é louco. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este o que fez para merecer? E conclui dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, eu errei, eu roubei a vida toda. Senhor, eu estou aqui porque eu tenho culpa, eu tenho condenação. Mas você não. Jesus ouviu isto e disse para aquele homem: #tamo junto. Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Oi, irmãos. O que moveu Jesus a ir para o Calvário e morrer a morte que era minha e sua, a morte substitutiva, é que aquela morte ainda tem um impacto até hoje
Deixa eu dizer uma coisa para você. Com todo o amor que eu tenho por você, e respeito e consideração, a porta não se fechou. Ainda você, sua família, esta cidade, nosso país, o mundo, pode entrar na vida eterna. A porta não está fechada, irmãos. Pastor, mas a minha rejeição, pastor, o que eu fiz não tem perdão. Olha, o seu pecado pode ter sido tão violento quanto é o pecado do engano, da mentira. Pecado é pecado. E mesmo assim o Senhor diz para você e para mim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente hoje vivendo ainda debaixo, sabe do que? De culpa, de medo, de ressentimento, de rejeição, de amargura, debaixo de pecado, quando a gente pode entender e experimentar que o que moveu Jesus a ir naquele caminho até chegar à sua crucificação foi por amor eterno. Eternidade. Eu não sei se isto faz você pensar, mas eu penso demais. Eu quero viver a eternidade com Jesus. Eu não quero viver o cristianismo somente por uns anos. Eu não quero. Eu quero viver eternamente com o meu Jesus. Por fim, falei o terceiro, né? Penúltimo. A vida e a morte de Jesus Cristo nos revela que o acesso direto de Deus está disponível a todos por meio de Jesus. Por volta das 3 horas da tarde, bradou em alta voz: Eloi, Eloi, sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Esta expressão em que Deus desampara Jesus é justamente para dizer para mim e para você: a porta continua aberta, ainda dá tempo. Não perca a oportunidade, não deixe de confiar no que eu fiz, morrendo naquela cruz. Não desista da família, não desista dos filhos, não desista das pessoas a quem você ama. Quando ele declara e ele brada em alta voz, não significa que não há mais jeito. Pelo contrário, ele diz: está consumado. Está consumado. O que eu fiz vai render frutos. Quando? Quando lá em abril de 2025, aquele menino, que já não é mais menino, já é um homem, que já não é um homem, já é maioridade, falar de que a porta está aberta, eu posso crer que meus filhos entrarão no reino, eu posso crer que meu marido entrará no reino, eu posso crer que a minha esposa entrará no reino, eu posso crer que os meus familiares entrarão no reino, eu posso crer que os meus amigos de trabalho poderão entrar no reino, eu posso crer. E para orar com você nesta manhã, o que moveu Jesus
no caminho do Calvário e a sua morte, ela revela que a fé está disponível para todos os que creem. Verso 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este era o Filho de Deus. Sabe, eu costumo dizer aqui nesta comunidade, e você precisava citar isto muitas vezes no seu dia a dia. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem sim filhos dedicados. Não, isto é porque ele é o pastor. Então veja, olha a família dele, as netas dele, olha só a família do meu líder de célula, veja só o pastor Nadinho, os filhos. Não, isso não é para todos. É para todos. Quando aquele soldado viu o brado, a primeira providência dele foi cair com o rosto em terra, foi se render, e ele teve convicção, revelação. Por isso a minha palavra introdutória: que revelação podemos ter em 2025 desta trajetória, desta via crucis? E é muito simples. O que você e eu podemos crer é que ainda dá tempo, é que ainda é possível. É possível Jesus restaurar, é possível Jesus não só curar, é possível Ele realizar milagres, é possível Ele salvar, é possível curar uma rejeição, é possível Ele curar qualquer coisa que você esteja enfrentando, é possível. Foi o que aquele soldado romano entendeu na morte de Jesus. Este era o Filho de Deus. Vamos ficar de pé. A Bíblia conclui este episódio dizendo que um membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia, ele foi e pediu permissão para levar o corpo de Jesus. Ele disse para o Sinédrio: eu tenho um túmulo e eu queria pôr o corpo dele no túmulo que eu construí. Nunca ninguém usou este túmulo, e eu queria depositar o corpo dele, daquele que não havia pecado, daquele que foi cuspido, daquele que foi açoitado, daquele que foi pregado injustamente, daquele que diante das autoridades não abriu a sua boca, daquele que ouviu a multidão dizer: solte o ladrão e crucifique este homem. José de Arimateia pega o corpo de Jesus e o leva para a sepultura. Domingo que vem é domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, é domingo em que você vai, como eu, se lembrar de que na sexta-feira morreu. Na sexta-feira diz que houve trevas, escuridão, houve morte. Sábado, Jesus foi visitado para que os aromas, os perfumes, costume dos judeus, fossem ali usados para a purificação. Mas ele não tinha pecado, ele é o puro. Mas quando na manhã do domingo vão ao túmulo,
chorar, lamentar. E eles encontram o túmulo vazio. E eles escutam então a voz do anjo dizendo: o que vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Percorremos nessas 5 manhãs tudo que está aqui: o perfume derramado, o sangue derramado, a coroa de espinhos, os cravos, o pão vivo que desceu dos céus, o Espírito que representa as 7 igrejas que João descreve no Apocalipse, a prensa, como a Nádia mencionou. Jesus foi levado por esta prensa, moído. Tudo isto foi dito, tudo isto foi mencionado, tudo isso foi descrito. Se a mensagem que eu preguei hoje, você vai ouvir depois de gravada, ou se você está ao vivo, se esta mensagem falou ao seu coração, se você precisa ter um encontro com o Salvador e Senhor da sua vida, se você está desviado, por alguma razão ficou triste com a igreja local, com as pessoas, com os líderes, com os pastores, e hoje você quer reconciliar-se com a igreja. Se você está à procura de um grupo de pessoas que se reúne nas casas para conversar, para andar junto, para crescer espiritualmente, abra a câmera do seu celular, aponte para este QR Code, preencha seu nome e seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você e vamos ajudar você a crescer na vida cristã. Amém.